Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo 7. Agora então prepare uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Versículo 8. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça. E fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E isso aconteceu conosco por acaso. Versículo 10. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nos a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Jeová, o Deus que trata os obstinados. Jeová, o Deus que trata os obstinados. Deixe-me recapitular o que foi relatado nos últimos capítulos estudados nos nossos sermões dominicais. Creio que você lembra que no capítulo 4, Israel vai à guerra contra os filisteus. E nessa guerra, eles perdem a batalha e os filisteus tomam a arca do Senhor. No capítulo 4, ainda somos informados sobre a morte de Eli e de seus filhos e de sua nora. No capítulo 5, o narrador foca no período em que a arca está em terras filisteias. Podemos dividir esse capítulo em algumas cenas. A primeira cena está contida nos versículos de 1 a 5, quando a arca é levada para uma cidade chamada Asdod e colocada no templo de Dagon. Nesses versículos, nós somos informados que os filisteus acordam de madrugada e encontram a estátua de Dagon caída, rosto em terra, frente à arca do Senhor. Recebemos ainda a informação de que os filisteus recolocam a estátua de Dagon novamente em seu lugar. Mas, mais uma vez, ela é encontrada caída. Dessa vez, porém, sua cabeça e suas mãos haviam sido decepadas. Nos versículos 6 e 7, nós estamos falando do capítulo 5 aqui, a arca ainda permanece em Asdod. Mesmo depois do ocorrido no templo de Dagon, ela permanece em Asdod. Essa é a segunda cena. Agora, o Senhor pesa a mão não mais sobre o símbolo da fé pagã. O Senhor agora pesa a sua mão sobre o povo de Asdod. E não apenas sobre o povo de Asdod, mas sobre o povo que estava na região de Asdod. No versículo 5 e 6, o versículo nos diz que o Senhor levou devastação, afligindo aquelas pessoas com tumores. Os filisteus de Asdod chegam então à conclusão que a mão de Deus estava pesando sobre eles. Então, eles decidem enviar a arca do Senhor até a cidade de Gate. Aqui, nós chegamos à terceira cena do capítulo de número 5. Essa cena está relatada no versículo 8 e 9. Em Gate,
Mais uma vez o Senhor age e castiga também a população daquela cidade com tumores. Grande pânico toma conta do coração dos habitantes de Gade. Por isso, eles decidem enviar a arca até Ecrom. Ela está em Asdote, depois ela vai para Gate, e agora ela é enviada até Ecrom. Na quarta cena, registrada no versículo 10, a arca é enviada a Ecrom, e no versículo 11, nós ficamos cientes de que o povo daquela cidade foi tomado de um pânico mortal. Mas não apenas isso. O narrador afirma que a mão de Deus pesava muito sobre a cidade de Ecrom. Assim, nós terminamos a recapitulação do capítulo 4 e do capítulo 5. Agora o capítulo 6 começa nos dizendo que a arca estava entre os filisteus já fazia 7 meses. Então, eles resolveram devolver a arca. Para isso, eles chamam os seus sacerdotes, chamam os seus adivinhos e questionam como é que eles deveriam devolver a arca para o povo de Israel. A resposta para esse questionamento nós encontramos no versículo 3 ao 5 do capítulo 6. Os filisteus deveriam enviar a arca com 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes dos filisteus. Mas não apenas isso, eles deveriam dar glória a Deus. Os filisteus, além dessa orientação, recebem mais um conselho dos seus sacerdotes, que está registrado no versículo 6 do capítulo 6, que diz o seguinte: por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Então, chegamos na parte que nós lemos nessa noite, a partir do versículo 7 do capítulo 6 até o versículo de número 12. Nesses versículos, nós encontramos os filisteus colocando em prática o plano de ação que havia sido traçado pelos seus sacerdotes e pelos seus adivinhos. O primeiro detalhe que me chama a atenção nessa ação dos filisteus de devolverem a arca é que eles devolvem a arca. Mas isso não significa que eles não eram obstinados. Eles até fazem, mas isso não significa que eles não eram obstinados. Antes de prosseguir, deixe-me definir o termo obstinação. Obstinação é um apego forte, excessivo às próprias ideias. É uma pessoa que tem uma ideia fixa e ela não abandona aquela ideia de jeito nenhum. Aquela pessoa é uma pessoa obstinada. É um apego forte, excessivo às próprias resoluções. É um comportamento que denota apego, teima, birra. Portanto, a obstinação, ela pode ser benéfica. A obstinação pode ser boa. Quando ela é voltada para as coisas que agradam a Deus, ela é boa. O problema é que nenhum de nós é obstinado a obedecer a Deus. Nenhum de nós aqui é obstinado a ler a Bíblia. Nenhum de nós aqui é obstinado a ler, a orar. Nós somos obstinados ao pecado. Nós somos obstinados às coisas materiais. Nós somos tão obstinados pelas coisas materiais que sempre a gente acha um tempo a mais para fazer. Sempre a gente acha uma energia a mais a fazer.
Portanto, a obstinação ela pode ser boa. O problema é que nós somos maus. Como dizia o Luiz Gonzaga, o jumento é bom e o homem é mau. O homem é mau. Nós somos obstinados para o pecado, para o mal. O grande problema é que uma parcela daqueles que ouvem esse sermão nessa noite são obstinados por algum pecado. Tem gente obstinada em procrastinar, em empurrar com a barriga. Ele pode até trocar essa lâmpada, mas ele fala assim, vou trocar depois. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses. O problema é que os procrastinadores nunca têm saúde, porque eles sempre deixam para segunda-feira para começar a cuidar da saúde. Os procrastinadores, eles nunca perdem peso, porque eles sempre falam assim, na próxima segunda eu começo a cuidar da minha alimentação. O procrastinador, ele nunca avança na vida dele, porque ele sempre acha que tem, não, depois eu faço. E desse depois eu faço, tem gente fazendo, e ele vai ficando para trás. Mas sabe qual que é o grande problema, David, do procrastinador, que é o pior de todos? O procrastinador, ele se entristece porque outras pessoas avançaram e ele ficou, mas a culpa foi dele. Ele que procrastinou. O procrastinador sempre fala assim, estou muito velho para voltar a estudar. Ah, não, eu já não tenho tanta força assim. E a vida vai passando. E eu digo uma coisa para quem não tem 30 anos, meu irmão. Depois dos 30, é ladeira abaixo. É dor, cansaço e fadiga. Até 30 anos, meu irmão, você produz, que é uma beleza. Com 30 anos, começa a montanha-russa de emoções. Nós somos procrastinadores, porque nós somos obstinados a não fazer as coisas que têm que ser feitas. Nós somos obstinados a não mudar de atitude. Feita essa definição do termo obstinação e do que é ser obstinado, nós podemos retornar à afirmação que eu fiz anteriormente. Os filisteus devolveram a arca, porém isso não significa que eles não eram obstinados. Alguns sinais da obstinação do povo filisteu podem ser observados no decorrer desses últimos capítulos. Eles eram insistentes na prática pecaminosa. Eles insistiam em pecar. Mesmo, irmãos, com a mão de Deus pesando sobre a estátua de Dagon, eles não deixaram de ser idólatras. Mesmo depois de 7 meses sendo punidos por Deus, eles ainda se mantinham inseridos na idolatria, obstinados no pecado. Não largavam o pecado. Os filisteus demonstraram sua obstinação sendo relutantes quanto à realidade. Observe, por gentileza, o versículo 9 do capítulo 6. O texto diz assim: e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Dagon é encontrado caído rosto em terra frente à arca. É o acaso. Pode ter sido um vento. Vamos botar ele de novo no canto dele. Na outra madrugada, Dagon está caído de novo, mas agora a sua cabeça está decepada e as suas mãos estão decepadas. Não, isso pode ser o acaso. Agora vem tumores sobre eles. Não, isso, será que é?
Vamos mandar para Gate. Em Gate acontece a mesma coisa. Vamos mandar para Ecrom. Em Ecrom acontece a mesma coisa. Mas por eles serem obstinados, eles eram relutantes quanto à realidade. A realidade estava na cara deles. A realidade estava gritando na cara deles. Era como se a realidade estivesse dizendo assim: Deus está punindo vocês. Vocês feriram o povo de Israel e vocês trouxeram a arca do Senhor. Deus está punindo vocês. E por eles serem obstinados, eles negavam a realidade. O obstinado nega a realidade. É Deus abrindo uma porta para cá e o obstinado insistindo nessa daqui. É Deus falando, faça isso, e o obstinado fazendo isso daqui. É Deus falando, eu quero você por esse caminho, e o obstinado nega a realidade. Tudo aponta para esse caminho, mas o obstinado quer fazer o contrário, porque ele é obstinado. Ele nega a realidade. Obstinado, além de ser preso ao pecado, ele nega a realidade. Observe que na expressão por acaso, aqueles filisteus estavam tentando negar a realidade, mas era uma realidade que eles mesmos haviam notado. Era óbvio que o Deus de Israel estava pesando a mão sobre eles. Era óbvio que não era o acaso. Perceba que Deus foi aumentando a intensidade da ação sobre eles. Mas os filisteus eram obstinados e negavam essa realidade. O narrador é muito inteligente. Ele vai mostrando essa intensidade aumentando. No capítulo 5, versículo 1 ao 5, Deus pesa a mão sobre o símbolo da religiosidade dos filisteus. Mas ainda ele não pesou a mão sobre os filisteus. Ele pesa a mão sobre Dagon, sobre a imagem, sobre a escultura. Já no versículo 6 do capítulo 5, o narrador diz que Deus pesou a mão sobre o povo de Asdote e os seus arredores. No versículo 7, ainda do capítulo 5, há uma reafirmação dessa percepção pelos próprios homens de Asdod. Eles percebem que Deus está pesando a mão sobre eles. No versículo 9, o narrador diz que Deus castigou a cidade de Gate, afligindo aquelas pessoas, e grande pânico tomou conta delas. Agora, 2 versículos depois, no versículo 11, a arca está em Ecrom, e o texto diz que a cidade está em pânico mortal. Perceba que no versículo 9, Gate está em grande pânico. No versículo 11, Ecrom está em pânico mortal. No versículo 5 e 6, Deus pesa a mão sobre Asdote. No capítulo 5, versículo 11, ele pesa muito a mão sobre Ecrom. No 6 ele só pesa, no 11 ele pesa muito. Mesmo assim, os filisteus negavam a realidade, porque eles eram obstinados. Muitos de nós negamos a realidade. Sabemos que estamos errados, mas nós negamos a realidade. Sabemos que Deus está pesando a mão sobre nós, mas nós negamos a realidade. Nós sabemos que é Deus que está nos punindo e a gente canta, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Nós negamos a realidade. Os filisteus demonstram sua obstinação pecaminosa por serem inflexíveis frente à verdade. Eles permanecem no pecado, eles negam a realidade, mas eles também são inflexíveis frente à verdade. E a verdade é essa, chefe. Dagon e os seus ídolos perderam. Essa é a verdade. Dagon não foi capaz de frear a ação do Deus de Israel. Dagon não foi capaz de curar o povo que adorava ele. Dagon perdeu. Essa é a verdade. Dagon
curvou-se ao símbolo da fé dos israelitas. A verdade é que os filisteus tiveram que ceder. Eles tiveram que glorificar o Deus de Israel, mesmo sem querer. Mesmo assim, os filisteus não se renderam à fé ao Deus de Israel. Eles permaneceram sendo um povo de dura cerviz. Eles permaneceram tendo um coração petrificado. Eles continuaram mergulhados na idolatria. Esse povo era obstinado. Mesmo devolvendo a arca, eles continuaram sendo obstinados. Um segundo detalhe que me chama a atenção na ação dos filisteus é que eles devolveram a arca, deixando de lado por um momento sua obstinação. Mas eles só fizeram isso depois que Deus os tratou com severidade. Os filisteus se levantaram contra os israelitas e prevaleceram, vencendo a guerra, matando muitos soldados e levando o símbolo da fé daquele povo. Porém, Deus se levantou contra os filisteus. Sabe o que acalma o meu coração? É sempre voltar os meus olhos para as Escrituras. Eu vejo gente muito desesperada. O que será da igreja? Se fulano ganhar, o que será da igreja? Se o partido ciclano ganhar, o que será dos cristãos? Eu olho para a Bíblia e lembro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e vejo os filisteus prevalecendo contra os israelitas, mas eu vejo o Deus dos israelitas se levantando contra os filisteus. O problema, irmãos, não é enfrentar a igreja, o problema é enfrentar o dono da igreja. Deus se levantou contra os filisteus e pesou sua mão contra aquela nação. Deus teve que tocar em diversas áreas daquele povo, diversas áreas da vida daquele povo, para que eles deixassem de ser obstinados. Primeiro, Deus tocou na vida religiosa deles. Dagon se encurvou. Dagon teve sua cabeça e suas mãos decepadas. A partir disso, nós podemos ter certeza, irmãos, que muitas convicções religiosas daquele povo foi abalada. Muitas convicções religiosas daquele povo tremeu. Porque Dagon foi encontrado prostrado frente à arca. Aquele povo era supersticioso. Para muitos daquelas pessoas era um sinal. Deus não tocou apenas na vida religiosa daquele povo. Deus também tocou na sua vida física. Quantos morreram por causa dos tumores? Quanto sofrimento essas pessoas sofreram em seu corpo. Eu estava fazendo a lição de casa, pesquisando, a partir do sermão do irmão Deniro, quando ele fez a relação dos tumores com os ratos. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Alguns comentaristas acreditam que foi uma praga de rato, que devastou inclusive a agricultura, não apenas a parte física, mas a agricultura. Dessa maneira, Deus tocou na vida religiosa, Deus tocou na vida física, mas Deus tocou também na vida financeira daquelas pessoas. Porque os ratos atacaram a produção deles. E não apenas isso, nós não sabemos o quanto eles tiveram que investir em ouro para fazer os tumores e os ratos que os seus sacerdotes haviam dito que eles tinham que fazer. Eles tiveram prejuízo financeiro. Mas Deus tocou também na vida psicológica daquele povo. O medo invadiu aquelas pessoas. Mas não apenas o medo. O pânico invadiu a mente dos filisteus. Ao ponto
deles gritarem de medo ao verem a arca chegando. Trouxeram a arca aqui para nos matar. Vamos morrer. Deus teve que tratar com severidade aquele povo, para que pelo menos por um momento eles deixassem de lado a obstinação. Mas há um terceiro detalhe que me chama a atenção. É que os filisteus eram obstinados. Mas eles mostraram maior preocupação com as coisas de Deus do que o próprio Israel, o povo de Deus. Eles se preocuparam muito mais com as coisas de Deus do que o povo de Deus. Determinado comentarista diz o seguinte, abre aspas, o carro usado para transportar a arca não podia ser usado em nenhum outro propósito. A arca era especial e precisava ter seu próprio transporte especial. Ninguém teria empregado um carro comum e vulgar. Jeová ficaria ofendido com isso. As 2 vacas que seriam empregadas para puxar o carro precisavam ser novas, sem nunca terem puxado outra carga. O serviço delas era especial, era só esse. Eles separaram uma caixa especial, colocaram os tumores de ouro, os ratos de ouro. Eles prepararam tudo, então enviaram a carroça com a arca e as peças de ouro. Fecha aspas. Em outras palavras, os filisteus mostraram mais respeito com o culto ao Senhor e com os elementos envolvidos no culto do que os israelitas. Eles tiveram mais cuidado com a arca do que os israelitas. Que contraste interessante. De quem se esperava irreverência, foi encontrada reverência e muito maior intensidade do que aqueles que a gente esperava. O que me assusta, e sinceramente, não me assusta, que zombem de Cristo no carnaval, não me assusta, nem me ofende. Se o meu Cristo venceu a morte, quem são eles para zombar do meu Cristo? Não me assusta e nem me ofende dizerem que Jesus é um travesti. O meu Jesus é Cristo Rei, Senhor sobre todas as coisas, exaltado, sentado no alto e sublime trono, tem o cetro de ferro em sua mão e tudo governa. Esse é o meu Cristo. Sabe o que me assusta? São os discípulos de Cristo que tratam as coisas de Cristo como se fossem coisas banais. É isso que me assusta. É isso que me entristece. O que me entristece não são os bêbados que passam e zombam do culto. O que me entristece são os crentes que tratam o culto como coisa qualquer. O que me entristece é que muitas vezes nós estamos no culto de corpo, mas o nosso coração e a nossa alma e a nossa mente está muito longe daqui. O que me assusta é que tem muitas pessoas tratando o culto de forma vulgar, banal. Feito esses destaques, eu lhe convido nessa noite a ser muito sincero com você mesmo. Eu quero que você seja sincero com a realidade espiritual que você está vivendo. Reconhecer as nossas falhas é o primeiro passo para sermos curados pelo Espírito de Deus. Mas nós precisamos reconhecer as nossas falhas.
Eu farei algumas perguntas nessa noite, que só você pode responder. Mas eu quero lembrar a todos que Deus sabe exatamente a resposta verdadeira para cada uma dessas questões que serão apresentadas aqui. E as respostas que você dará para essas perguntas mostrarão a realidade da sua vida espiritual. Você já viu alguém postando a seguinte frase: só Deus pode me julgar? Dá vontade de dizer assim embaixo: sim, e Ele julga você. Esse é o problema. Só Deus pode te julgar, e Ele julga, pecador, miserável, bandido. Deus vai julgar suas respostas nessa noite. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é a seguinte: será que não estamos sendo obstinados como os filisteus? Será que nós não nos assemelhamos aos filisteus? Nós já aprendemos que obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções, empreendimentos. É um comportamento de teima, de birra, de apego. Nós aprendemos que a obstinação pode ser boa, mas que quase sempre ela está ligada a coisas pecaminosas e a emoções e desejos imaturos. Esse sermão não teria razão de existir. Esse sermão não teria razão de ser. Esse sermão não teria razão de ser apresentado nessa noite se nós fôssemos obstinados a sermos santos como Ele é santo. Se nós fôssemos obstinados a ser santos como Ele é santo, eu não precisaria estar pregando sobre esse assunto. Em que nós somos obstinados? Em primeiro lugar, nós somos obstinados quanto à prática de determinados pecados. Nós insistimos naqueles pecados. Nós já fomos instruídos. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. Está escrito que é pecado. Não faça isso que é pecado. Nós já fomos repreendidos. Nós já fomos chamados a atenção. Mesmo assim, nós insistimos no pecado. Nós insistimos no erro. E aí tem um grande problema, irmãos. O grande problema é quando Deus não nos trata. Porque quando Deus não nos trata, não há arrependimento. E quando não há arrependimento, não há salvação. Nós somos obstinados em segundo lugar, quando aprendemos que determinadas concepções filosóficas e sociológicas são pecaminosas por serem contrárias à Bíblia, e mesmo assim nós insistimos nelas. Nós aprendemos que certas questões filosóficas e sociológicas são pecaminosas, mas a gente insiste, porque a gente quer insistir nelas. Nós somos obstinados quando nós aprendemos alguma coisa errada, biblicamente falando, quando nós aprendemos uma doutrina errada, e depois nós ouvimos a doutrina certa, e nós aprendemos a doutrina certa, e a gente não tem argumento para contradizer a doutrina certa, mas nós permanecemos na doutrina errada, porque nós somos obstinados. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se aquilo que você acredita não pode ser comprovado na Bíblia, você está errado. E se você permanece acreditando naquilo, você é obstinado. Em terceiro lugar, nós somos obstinados quando entendemos a nossa vocação e mesmo assim negamos o que Deus quer para nós, buscando fazer das nossas vidas aquilo que nós desejamos. Deus quer você neste lugar, mas você quer nesse. Deus te quer professor, mas você quer ser advogado.
Somos obstinados. Somos obstinados quando não queremos nos submeter às autoridades que Deus constituiu, como os nossos pais e os nossos pastores, os nossos líderes. Somos obstinados. Somos obstinados quando nós não nos convertemos a Deus, mesmo sabendo que isso não é necessário, mesmo sabendo que Deus tem nos chamado para isso. Nós não nos convertemos, pois nós não estamos dispostos a abandonarmos o pecado que praticamos. Nós somos obstinados. A primeira pergunta nessa noite é: será que nós não somos obstinados como eram os filisteus? A segunda pergunta: será que nós precisamos ser tratados por Deus duramente, como Ele fez com os filisteus? Será que nós estamos precisando disso, irmãos? Será que nós estamos precisando que Deus nos trate com severidade? Vimos que Deus teve que tratar com severidade os filisteus para que eles devolvessem a arca. Será, irmãos, que aquilo que Deus instruiu por sua palavra, as advertências contidas nela, não são suficientes para a gente mudar a nossa vida espiritual? Será que Deus vai ter que ser severo conosco? Será, irmãos, que nós não estamos prestando atenção no que Deus tem falado por meio das pregações anunciadas nesse púlpito? Será que nós não temos percebido o que Deus tem falado nos últimos sermões aqui? Será que você não tem percebido que Deus tem chamado a nossa atenção? Será que você não tem percebido que Deus tem nos chamado para a conversa? Será que você não tem percebido que Deus tem nos chamado para uma vida santa? Será que você não tem percebido que Deus tem chacoalhado as nossas vidas? Será que você não tem percebido que Deus está dizendo o seguinte para nós nesses dias: eu pouco me importo com o lugar que vocês se reúnem, o que me importo é como vocês vivem perante mim? Será que vocês não perceberam isso? Será que nós não percebemos isso? Será que nós não percebemos, irmãos, que pode ser na casinha, na fazenda, na praia, debaixo de um cajueiro? Não importa. O que importa, irmãos, é como nós estamos perante Deus. Será que nós não temos percebido isso? Será que além da palavra de Deus escrita e pregada, será que Deus vai ter que nos tratar com severidade? Será que Deus vai ter que pesar a mão sobre nós? Será que Deus vai ter que nos punir, irmãos, para ver se a gente muda? Será que Deus vai ter que tocar na nossa vida física, irmãos? Porque toda vez que Deus toca na nossa vida física, irmão, não tem um que não fica um crente verdadeiro. Hora de madrugada, hora à tarde, hora à noite. Se tocar nos nossos filhos, irmão, a gente ora, a gente pede oração, a gente faz o que for, irmãos. Será que Deus vai ter que tocar na nossa vida física, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Será que Deus vai ter que tocar na nossa vida psicológica? Será que Deus vai ter que tocar na nossa vida financeira? Será que Deus vai ter que nos punir, irmãos? Para ver se a gente desperta? Para ver se a gente muda? Nós estamos achando que a misericórdia de Deus é algo banal, que a gente pode brincar com a paciência de Deus, que Deus é um Deus idiota, que é feito de besta por nós. Será que é isso que nós estamos pensando de Deus? Será que Deus, irmão, já não está tocando em algumas áreas da nossa vida e nós não estamos percebendo? Será, irmãos, que a gente não tem avançado em determinadas áreas da nossa vida por nós sermos orgulhosos e soberbos? Aí Deus não deixa a gente avançar? Porque se Ele deixar a gente avançar, a gente vai ser mais orgulhoso, mais soberbo, mais prepotente. Será que Deus não tem fechado portas? Porque o nosso coração está tão cheio de nós mesmos, que se nós formos abençoados, nós olharemos em frente do espelho e cantaremos: digno sou de todo louvor, santo, santo sou. E aqui eu quero abrir um parêntese. Você já parou para pensar que muitos dos seus problemas de relacionamento são por causa da sua prepotência infantil? Tu não é nada, mas tu acha que é. Porque criança é que se porta assim.
Você já parou para pensar que muitos dos seus problemas com seus pais ocorrem porque você é uma menina e um menino rei? Que não aprendeu a lavar nem suas calcinhas, nem suas cuecas, que não paga suas contas direito, nem paga suas contas ainda, e que acha que o mundo gira em torno de você, mas se esquece que o mundo não gira, ele capota? Porque eu tenho 15 anos, paga as contas. Eu quero independência, sai de casa. Aluga uma casa para você, mas não vão alugar porque você é de menor. Você precisa do teu pai e da tua mãe, tem que pedir a benção para ele. Você já parou para pensar que Deus não pode nos fazer avançar e abençoar, porque isso ainda seria pior para nós? Será que Deus não tem tocado em algumas áreas da sua vida, das nossas vidas? Pois essa é a maneira mais eficaz para aprendermos aquilo que Ele quer nos ensinar. Será que Deus não está acolchando os parafusos da nossa vida? Será que Deus não pegou o cipilho dele? O cipilho é para alisar a madeira. Será que Ele não pegou a lixa? Da lixa mais grossa, mais dura, mais braba? Será que Deus não está nos lixando? Para que a gente abandone a obstinação pecaminosa? Será que não é isso? Será que nós precisamos, irmãos, ser tratados por Deus duramente, como Ele fez com os filisteus? Será que Ele precisa fazer isso conosco? Será que precisa, irmãos, nessa semana Deus tratar conosco duramente? Deus tem misericórdia de nós. Dura coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Difícil coisa é cair nas mãos de Deus. Mas há uma terceira e última pergunta. Será que o nosso culto, irmãos, não está sendo pior do que o culto dos obstinados pecadores? Como nós já observamos, os obstinados filisteus se preocuparam muito mais em como agradar a Deus do que os israelitas. Por mais que a motivação deles fosse equivocada, nós temos que reconhecer que eles se preocuparam muito mais de como agradar a Deus e como Deus receberia o que eles estavam fazendo do que os israelitas. Obviamente, Deus julga nossas ações e nossas intenções. E nós precisamos estar atentos a isso. Deus não julga apenas as nossas ações, Ele julga também as nossas intenções. Deus se importa com o externo e com o interno também. Não caia nessa falácia de que Deus se preocupa com o seu coração. Para começar, o coração é mau, enganoso o coração do homem, mais que todas as coisas, tremendamente corrompido. Quem conhecerá? Segundo, Deus se importa com o exterior e com o interior. Ele se importa com as ações e com a intenção. Em se tratando de culto e vida cristã, Deus se importa com o porquê e o como. Há uma tendência de alguns círculos religiosos desvalorizarem a forma do culto. Nesses locais, o culto que é propagado com o ensino, o culto que é propagado, não tem preocupação com o ensino, tem nem preocupação com a forma da adoração, porque o que importa mesmo é o coração do adorador. Então vale tudo, vale o jogo de luz, vale o tambor. E toda vez que eu vejo um tambor na igreja, eu lembro. É impressionante. Eu vejo um tambor na igreja, eu já lembro assim, bati forte o tambor. Eu já lembro, eu falo, meu Deus amado. É bom que está reciclando, né? Estão reciclando os tambores de óleo. Em alguns círculos evangélicos, o importante é o coração. Então vale tudo na adoração, vale tudo no culto.
Mas não é isso que nós vemos no Antigo Testamento. Deus determinou regras, determinou forma de adoração. Não é isso que nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento tem padrão de adoração. Há um padrão para ceia, pão e vinho. Determinada vez eu vi um teólogo liberal questionando por que na Santa Ceia era pão e vinho ou pão e suco de uva. E a resposta é muito clara. Porque Jesus fez com pão e suco de uva, é simples assim. Ele não fez com café e tapioca não, foi com pão e suco de uva. Há um padrão para os cultos: oração, adoração, exposição da palavra, administração dos sacramentos. Há um padrão. Há um princípio regulador do culto. E há um princípio porque Deus se importa com a intenção e com a forma do culto. E sabe o que acontece, irmãos? Muitos de nós têm perdido, muitos de alguns cultos por aí, têm perdido para reuniões de religiões de matriz africana. Há muito mais organização lá do que em alguns cultos. Há muito mais respeito lá do que em alguns cultos. Paulo nos ensina que o culto deve ser realizado com ordem e decência. Ordem e decência. Deus não recebe culto sem organização. Deus não recebe culto sem reverência. Deus não recebe culto sem devoção. Será que nosso culto está sendo pior do que o culto dos obstinados filisteus? Para encerrarmos, até quando nós permaneceremos obstinados contra aquilo que Deus deseja? Até quando sofreremos as consequências de nossa obstinação? Até quando nós sofreremos frustração pessoal, prejuízo financeiro, físico, psicológico e, por fim, condenação eterna por continuarmos sendo obstinados, teimosos, cabeças duras? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.